Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e a gente vai voltar a um tipo de tema que o nosso público gosta bastante, que é falar sobre um sentimento, né, uma emoção. A primeira vez que a gente fez esse tipo de pauta foi falando sobre frustração. Até então a gente falava muito sobre transtornos, né? Transtorno bipolar, o que é toque, essas coisas. E a primeira vez a gente falou sobre frustração. E hoje a gente vai receber o mesmo entrevistado que a gente teve quando a gente fez essa estreia nesse tipo de tema, né? É o Ronaldo Coelho, que dá a honra da presença dele aqui para falar, né? Dessa vez sobre culpa. O Ronaldo, ele é psicólogo, professor de psicanálise e de análise do discurso. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado por ter se disposto, né, a falar com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Luiz. Fico muito contente com esse convite, né? De novo, com esse tema sobre emoções. Não sabia que tinha sido a minha estreia, né? Eu adoro falar dessa outra perspectiva, sem a gente estar dentro de um tema de patologia que é mais batido até, né? Quando a gente vai falar de saúde mental, Sim. Mas falar de emoções. Então, eu acho que a gente consegue recuperar o teor analítico, né, de uma maneira muito interessante quando a gente fala de um sentimento, quando a gente se debruça a pensar sobre esse sentimento e suas variáveis, suas vicissitudes aí, né? Então, fico muito contente com esse convite de estar aqui novamente com esse tema. Ronaldo, uma coisa interessante que eu notei na minha pesquisa, né? Eu sempre faço minimamente sobre o assunto que a gente vai conversar, né? E aí eu fui pesquisar no Google, que é geralmente a primeira coisa que a gente tenta ver, né? O que se fala sobre, o que já saiu sobre culpa. E uma coisa que eu achei bastante interessante, eu não sei se alguém já viu, né? Mas quando a gente procura no Google sobre questões de saúde, tipo um sintoma, uma doença, tem um tipo de resultado que ele vem meio destacado, assim. Ele não vem igual aqueles links normais. E é até uma parceria do Google no Brasil com o Einstein, para ter uma coisa assim mais validada sobre questões delicadas como é a saúde, né? Às vezes tem até uma ilustração que acompanha, né? Se a gente põe lá cólera, pneumonia e tal, vem uma coisa assim. Então, sempre que é assim, é do Einstein aquela parte. É responsabilidade do Einstein. Então, olha, eu não sabia. Meio que o Einstein, opa, o que tá aqui é validado pelo Einstein. Tá. Então, até uma coisa de luta contra fake news, né? As informações erradas sobre saúde, o Google fez esse trabalho aí. E o que é muito interessante, né? Geralmente aí vem assim, sintomas, tratamentos, né? Prevenção. E culpa vem dessa forma. O que não acontece com, sei lá, frustração, raiva, ciúme. Então, assim, não é natural que uma emoção venha com esse destaque, às vezes até assim com tratamento, sintoma, sabe? Isso se junta ao quê? A minha lembrança de que você mesmo, quando eu falei, Ronaldo, a gente falou sobre frustração, tem algum desse tipo aí, mais sobre emoção, que a gente poderia falar? E você também falou culpa. Então, minha primeira pergunta é, o que a culpa tem aí de especial que ela, né, merece tipo um verbetinho ali, né, como se fosse uma síndrome, uma doença, alguma coisa assim, o que não acontece com outras emoções, e que você destacou, né? Pô, vamos falar sobre alguma coisa desse tipo? Então, quero que seja culpa. Perfeito, vou falar. Mas antes, fiquei muito curioso. O que diz no verbete do Einstein? Compartilha com a gente, só pra gente... Você tem? Eu preciso rever. Ele não é rico como doenças mais, assim, clássicas, né? Como uma infecção. Mas ele tem até uma coisa de tratamento. Geralmente é buscar terapia, né? Mas eu vou até rever lá e depois dar uma olhadinha. Ele aparece sim. Vou buscar também, porque fiquei muito curioso para ver o que eles estão dizendo. Mas por que eu pensei na culpa, né? Porque ele é um sentimento complexo, né? E ele é um sentimento complexo... assim como o amor também é um sentimento complexo, até às vezes mais, mas é interessante pensar. Tem uma frase clássica do Freud, muito, muito bacana, que ele diz, não é o amor que move montanhas, e sim a culpa. É disruptivo, né, o que ele traz, e ele traz como um conhecimento pela experiência clínica, né? Por quê? Porque a culpa é algo que faz a gente mover montanhas, faz a gente fazer coisas que a gente não faria por amor. Né? É o que o Freud vai trazer. Né? Então, para não se sentir culpado, eu faço coisas que nem para o bem da outra pessoa, né? Mas é só para que eu não me sinta culpado.
né? Então, eu faço coisas que é para tentar mitigar essa culpa no presente. Então, a culpa ela tem essa característica de ter sido algo referente ao passado e não ao presente, mas eu faço coisas no presente para tentar mitigar algo do passado. Mitigar, né, é uma expressão muito usada na psicanálise freudiana, que é essa coisa de tentar diminuir o efeito, né, zerar ele, né? Então, mitigar essa coisa de tentar fazer com que essa culpa não tenha mais força de presença no presente, né? Então, eu faço coisas no presente que não tem nada a ver com o presente, que tem a ver com o passado. Então, essa frase clássica do Freud já traz uma coisa importantíssima para a gente pensar as relações, né? E por isso que eu gosto da culpa, porque aqui a gente volta para o teor analítico das relações. Numa situação onde alguém está fazendo algo para outra pessoa e que tem mais a ver com ela não se sentir culpada, ela tentar mitigar uma culpa do passado, né? Ou não repetir no futuro, o medo de repetir e se sentir culpada novamente Sim. por algo se repetir e tal. Né? Então, isso faz mover montanhas, é o que o Freud traz. E o que seria, então, essa culpa? Né? Vamos lá agora, né? Para Eu até ia te perguntar, porque, embora acho que seja uma coisa assim, culpa, todo mundo sabe o que é, todo mundo já sentiu, mas eu acho legal dar uma definição, né, do que a gente tá falando exatamente quando a gente fala de culpa. E aí, vamos lá, vamos falar, e isso é meio que geral, tá? Varia pouco de língua para língua, né? Porque a culpa, ela prevê uma espécie de um delito, né? Uma espécie Sim. de algo que você fez e algo que você precisaria ser punido por aquilo. Então, sim. No mundo jurídico é no mundo exatamente isso, né? A jurídico pessoa é é culpada de exatamente algo, isso. né? Esse é o conceito de culpa jurídica, mas também Uhum. do ponto de vista religioso, onde você é culpado e você precisa passar por algo que te purifique, né? Ou que te liberte dessa culpa. Mas essa culpa ela é liberta, ou você se liberta por meio de uma punição. Então, tanto no meio jurídico, você paga uma pena, quanto por meio religioso, você também sofre uma pena. Então, inclusive, muito da penosidade da vida é explicada por algumas linhas religiosas, né? Porque você, em outra vida, foi uma pessoa que, né? Se não foi nessa, foi em outra, né? Sim. Então, você está Sim, pagando sim. nesta vida. Então, tem essa ideia de que houve algo que você fez que não deveria ter acontecido, né? Que fez mal para alguém, enfim. Então, tem dentro de preceitos morais, dentro da legislação. Então, temos aqui duas grandes vertentes, né? Preceitos morais e legislação vigente. Você fez algo que infringiu isso e você deve ser punido. Então, é uma punição como se ela tivesse o efeito reparatório no passado, Sim. para te libertar dessa culpa. Bom, isso do ponto de vista jurídico acontece com a pena, você vai preso, você paga uma multa, você paga a cesta básica, enfim, sei lá, o que se define ali. Uma coisa interessante que é a justiça restaurativa, que vai Sim. justamente refazer essa ideia de culpa, né? Porque ela não funciona, né? Uma discussão de que isso não recupera de Sim. fato, né? Então, ela age justamente nesse conceito. Então, olha que interessante. Sempre que a gente pensa em culpa, é algo que você tem que cumprir como pena no presente para se redimir, né? Ter uma remissão, né? E aí tem as duas palavras, né? De remissão, como remissão da pena e remissão dos pecados. Também uma é com C cedilha, a outra com dois S, né? Que as duas também se relacionam a essa ideia de culpa, né? Para ter a remissão do seu pecado ou da sua pena. Beleza. Quando a gente pensa isso do ponto de vista psíquico, é igual. Então você age no presente como algo que vai fazer com que você tenha essa remissão da pena. Só que ela não acontece. Juridicamente, você paga e você não deve mais nada para a justiça.
né? Nas religiões, cada qual com a sua, também você não deve mais nada lá pro seu Deus, mas psiquicamente não é assim que acontece. E é aí que tá a grande questão. Psicicamente é como se... Psicamente, a gente nem estabelece uma coisa concreta, assim, né? A gente fala, não, eu vou fazer tal coisa por tanto tempo, né? Fica uma coisa meio genérica, assim. Inclusive por esse motivo que você está dizendo. Então, é algo que Sim. entra numa reparação compulsiva, compulsória. De algo no presente, mas que tem a intenção de incidir no passado, que não vai mudar. Que não vai mudar. Sim. Então, por exemplo, uma cena clássica também, né, na psicanálise, desde do Freud, né? A mãe tá com o filho andando na rua e ela se descuida, o filho sai correndo e é atropelado. Ela tá com a mão, dando a mão pro filho, e no momento que ela se descuida, o filho sai correndo e é atropelado. Isso gera uma culpa enorme nessa mãe. Ela perde o filho e ela se sente responsável e culpada pela morte do filho. Né? Então ela carrega aquilo como algo que ela não se perdoa. Então quando a gente está falando de culpa, a gente também está falando de perdão, que vai ser importante a gente entrar aqui nessa seara. Isso faz com que a vida inteira ela fique tentando reparar, né? Um quadro, né? Uma situação. Ela fica tentando reparar sem nunca conseguir trazer esse filho de volta. Esse filho não vai voltar. Aí tem o que acontece com a culpa. Normalmente, a pessoa, quanto maior essa culpa tem efeitos psíquicos, mais ela se retira do momento presente e mais ela se liga a esse momento passado. Então, ela começa a remoer, ela começa a ter sentimentos que são desconectados ou descontextualizados, né? É algo que tem... O contexto tá lá atrás. Então, é aquela coisa que você fala, nossa, não é para tanto, como assim, né? Preocupação excessiva, ou que, né? Ela fica muito ligada a esse momento passado. E, no momento presente, por ela estar mais desligada, ela passa a, como está mais preocupada com atrás, a ficar mais ausente e menos responsável pelo que ela está fazendo hoje. E isso, Ronaldo, não só em coisas que tenham alguma relação com esse episódio que originou a culpa. Isso pode ser afetar a vida em outras coisas que não tem nada a ver. Coisas que não tem nada a ver, mas que se associam para aquela pessoa de uma forma muito, às vezes nem consciente, mas muito direta inconscientemente. Indubitavelmente tem relação para ela. Ela nem sabe por quê, às vezes, mas que para ela é importante, né? Porque para ela está intimamente associado. Né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa situação bem... nesse exemplo que eu dei aqui. Ela sempre tem que andar com alguém de mão dada quando ela está na rua. Sempre. Por exemplo. Uma coisa que, né, aparentemente não tem nada a ver, né? Mesmo com adultos, mas pode se ligar dessa forma. E aí o que acontece? O sentimento de culpa muitas vezes faz com que a pessoa se retire. Então vamos agora pensar... Esse a gente pensou numa coisa clássica, né, que antiga, que percorre a vida inteira. Vamos pensar numa situação de pouco tempo, de distância. Então, eu fiz algo e alguém se machucou com isso, né, eu prejudiquei, lesei alguém com algo que eu fiz. Me sinto extremamente culpado, envergonhado e entro num movimento de me punir por isso, automaticamente. Eu sou uma pessoa ruim, eu não presto mesmo, eu não deveria nem ter me proposto a fazer tal coisa, porque olha o que eu fiz, né? Eu sou uma porcaria, enfim, e tô ali me chicoteando. Em vez de me propor a reparar aquilo como for possível. E às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é só assumir a responsabilidade. É só dizer, bom, fiz, me desculpe, não era, eu não queria, o que eu posso fazer? Se existir algo que eu puder fazer para reparar isso,
eu estou à disposição. E muitas vezes não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é nos responsabilizar, nos cobrar para que não se repita no futuro. Então, o que se opõe, de fato, à culpa seria essa responsabilidade que foca no futuro. Então, é uma questão de vetoração, sabe? Né? Sim, A sim. culpa, ela faz olhar para o passado. Ela foca e direciona a pessoa para o passado. As suas preocupações e suas ações no presente estão todas ligadas ao passado. A responsabilidade, ela foca no futuro. Então, eu vou fazer de Ótimo. tudo para que isso não se repita. E para que isso não se repita, eu tenho que olhar para o presente, eu tenho que olhar para o que está acontecendo agora. Aquilo passou. Tem que incluir uma outra pessoa, se o caso, no caso tiver uma outra pessoa que foi atingida. Isso, né? aquilo passou. O vaso quebrou, o que eu posso fazer? Eu não consigo ter o vaso de novo reformulado. O máximo que eu consigo fazer, e isso é uma coisa interessante que na cultura oriental, eles selavam os vasos valiosos com ouro. Então, era um vaso que quebrou, então eu não consigo ter o vaso de novo, eu passo ouro e faço um novo vaso com as demarcações da fissura em ouro. E aí ele passa a ser ainda mais valioso. É muito interessante essa ideia, que é justamente o que a gente pode fazer. A gente só pode olhar para o futuro. E às vezes uma quebra desse tipo pode fazer de uma relação, de uma situação, a oportunidade de estreitar laços, a oportunidade de você se responsabilizar. A responsabilidade é uma virtude. A culpa não. Ó que interessante. O que são as virtudes? Desde lá dos gregos, quando eles estavam pensando o que seriam as virtudes, toda virtude ela tem a característica de uma disputa de você com você mesmo. Então, o que significa a responsabilidade? Eu fiz algo, deu ruim, e eu tenho muita vontade de me esconder. E aí ficar lá até me culpando mesmo, martirizando, mas eu tenho vontade de me esconder, porque eu tenho vergonha. A responsabilidade é justamente você entrar numa disputa com você mesmo e não deixar você se esconder, ir lá e falar, fui eu. Me desculpe, mas... Uma coisa tida até muito... Acho que esse movimento, as outras pessoas em geral enxergam como algo muito nobre, muito maduro. Pois né? Coisas boas, e olha que interessante, porque é normal, é comum a pessoa ter vergonha de assumir a responsabilidade. Mas sempre que a gente comete um erro, uma falha, faz algo ruim, é uma oportunidade de exercício da responsabilidade. Olha como fica diferente, né? O jeito como a gente olha pro erro. Fica muito diferente, Ronaldo. Essa é aquela coisa, aqueles momentos assim, nossa, só isso aqui, acho que para muita gente é suficiente para grandes transformações, né? Só de ouvir isso e ter esse outro ângulo de vista. Eu gosto muito mais de falar disso do que de transtorno. Ah, sim, claro. E as pessoas gostam de ouvir também, né? Porque... Mas, Ronaldo, vou pedir licença aqui para ser maldoso, digamos. Porque essa sua fala, acho que realmente ela pode ser muito transformadora, né? Para muitas pessoas, né? Meu Deus, eu realmente nunca enxerguei dessa forma. E isso, às vezes, é suficiente para mudar muito, né? Alguma coisa que a pessoa podia ter, quase paralisante até, né? Porém, acho que não para todos, né? O que eu queria saber é por que é tão difícil, né? E é muito comum quando a pessoa passa por alguma coisa que ela se sente culpada, a outra pessoa... Geralmente eu imagino mais situações em que há uma outra pessoa envolvida, né? E aí, assim, para outra pessoa, isso aí foi... Primeiro que pode ter sido muito menos grave do que a própria pessoa vê. Para outra pessoa, isso já tá muito tranquilamente superado e realmente, assim... Ou ficou igual ao que era antes, ou até melhorou, como você falou, mas... não é suficiente para a própria pessoa chegar nesse ponto, digamos, entre aspas, superado. Né? Por que é tão difícil, né? Por que a outra pessoa já falou que tá tudo bem? Por que a própria pessoa continua ali? Pois é. Porque esse processo de perdão, ele tem mais a ver com a gente mesmo, né?
não tem a ver com o outro. Então, se libertar da culpa tem a ver com perdoar a si mesmo. Não tem a ver com o outro perdoar a nós por termos feito, mas perdoar a si mesmo. É também comum quando a pessoa é vítima de uma situação e ela se culpa. Como assim? Como eu deixei isso acontecer comigo? Sabe? Então, é um tipo de culpa. Eu me enfiei numa situação, sofri com aquilo e fico me remoendo, me martirizando, me chicoteando por ter sido burro, por ter sido imbecil. Porque vem todas essas palavras, né? Ingênuo, né? Como eu sou imaturo, eu não sei mesmo cuidar de mim, ou coisas, né, pesadíssimas que podem escalar aí né, palavras que indizíveis, né? Enquanto a pessoa não se perdoa, essa culpa ela existe como tal. E aí o que seria esse processo de perdão, né? Ele tem menos a ver com a troca que você faz para entrar no céu ou qualquer coisa da sua religião, que quaisquer que sejam elas, e tem muito mais a ver com uma dimensão econômica, vamos colocar entre aspas, da situação. Assim como quando a gente perdoa uma dívida. Lembra que eu falei que a culpa tem a ver com algo que você paga no passado? É como se fosse uma dívida impagável, né? Sim. E o que se pode fazer com uma dívida impagável? A pessoa não tem condições de pagar para você. Uhum. Sabe quando você vira e fala, você não me deve mais nada? Esquece, você não me deve mais nada. Você perdoou essa dívida. A pessoa, em relação à culpa, ela precisa fazer um movimento parecido com esse para conseguir se libertar dessa culpa. Que é, eu não preciso pagar essa dívida que eu tenho comigo no passado. Ela é impagável. Eu me libero de pagar essa dívida, né? Um Eu perdão me mesmo. perdoo, eu perdoo essa dívida que eu tenho comigo. E nesse momento em que ela se libera de pagar essa dívida, ela pode olhar para o futuro. Então, eu não preciso mais ficar tentando pagar uma dívida impagável do passado, eu posso olhar para o futuro. Então, muitas vezes, quando a pessoa mesmo já te perdoou e você ainda não se perdoou, você continua remoendo, você continua naquele, né, movimento de não, mas não é possível que você tenha me perdoado. Como assim você me perdoou se eu não me perdoei? Como assim? Não é Sim, possível, sim. não é verdade. Não pode ser verdade. A pessoa até deseja que que o outro não tivesse perdoado, porque é mais uma forma de uma punição, né? O Pois outro é, ali. né? E de validar o sentimento dela também, né? E tem uma Uhum, coisa sim. interessante também da culpa, né? Quando eu falei do amor, né? Que a culpa, ela não prevê limite, porque ela também não entende o outro como um outro na relação. Então vamos supor, se eu faço algo para você, para não me sentir culpado, importa menos se aquilo vai te fazer bem ou não, Sim. sabe? Importa menos por quê? Porque para mim é muito importante fazer, porque vai que eu não faço e acontece algo e eu me sinto culpado, eu nunca, ó, essa é a palavra, eu nunca vou me perdoar por isso. Então, Uhum, sim. vai estar fazendo mal para você, mas eu vou estar fazendo porque para mim é importante fazer. E aí eu vou dizer que é por amor. E é aí que o Freud vai falar, Uhum. não é por amor, é por culpa. E é aquilo que você falou antes até, né? Também é mais um exemplo de uma ausência do presente, né? Então, por exemplo, a gente fala muito de pais, de crianças, né, que são órfãs de pais vivos. Como assim, né? O pai trabalha, a mãe trabalha, não consegue ficar com a criança, não consegue dar atenção, não consegue nem educar a criança e enche a criança de presentes, de coisas para mitigar uma sensação de culpa Uhum. da sua ausência, tentando se fazer presente. Então, a criança pede qualquer coisa, não existe não. Não existe a frustração. Lembra que a gente estava falando que frustrar é Sim. importante? Sim. Quem ama, Sim. frustra. Quem se sente Uhum. culpado, não frustra. E aí, esse limite ele não é posto, ele não é colocado. E essa criança que tudo tem,
lá, lembra que a gente falou do amor incondicional? Ela começa a desconfiar desse amor. Uhum. E que muitas das vezes tem mais a ver com culpa do que com amor. Sim. Ronaldo, como você falou no começo, a culpa é um sentimento bastante complexo, né? Por isso que você gosta tanto dele. Gosta, né? Assim. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o que você falou em pouquíssimo tempo, né, da nossa conversa até agora, faz total sentido. Acho que poucas pessoas confrontariam toda a ideia do que você falou, né? E ela traz, assim, uma carga resolutiva muito poderosa, eu acho, né? Como eu te falei, assim, eu mesmo, né? Aí você pensa na sua vida pessoal e fala, pô, esse ângulo que o Ronaldo me trouxe agora já me ajuda muito, né? Em reflexões que eu poderia ter sobre alguma coisa de culpa. Agora, numa terapia, eu imagino que seja algo que não seja assim, né? Não basta você falar 25 minutos e a pessoa, nossa, caramba, isso é que é terapeuta. Sair daqui já muito mais resolvido quanto a isso, né? Eu queria saber, na terapia, assim, um pequeno vislumbre, né? Claro que não espero que você vá dizer como é, né? Um processo longo. Mas o que se trabalha num processo terapêutico em relação à culpa? Você fica... E também, porque eu também imagino que você não fique repetindo a mesma coisa que você já falou, né? Tipo, mas você tá preso ao passado. Enfim, tudo que você falou aqui, né? Como que você vai trazendo mais coisas, né? Perfeito, Luiz. Muito obrigado por essa pergunta, né? Acho que eu não falaria se você não trouxesse essa pergunta, porque não entra, né, muito nessa ideia de falar sobre isso, de fazer esse gancho. Legal, muito legal mesmo. Num processo, eu acho que eu falo também essas coisas, porque o contexto da fala modifica o sentido dela, né? Ela se adequa, ela ganha um outro cenário, um outro sentido quando ela é colocada. Mas não é o conteúdo exatamente do que eu estou falando. Às vezes a pessoa até sabe, então ela não precisa ser retomado por completo, né? É aquela coisa, sabe, na linguística, né? A gente usa como uma metonímia, é uma parte que diz do todo. Então, só o fato da gente falar, olha, culpa, a pessoa já entende toda essa história de como o Ronaldo entende a culpa, porque eu já falei com ela, ou porque ela viu meu vídeo, né? Então, por exemplo, só o fato de eu falar, nossa, você tá fazendo isso porque você tá se sentindo culpado? Sabe? É aquela coisa do insight, né? Quando a pessoa fala, nossa, é um insight que mudou uma sessão, uma palavra que o meu analista falou, mudou toda a minha vida. Não é porque várias outras foram ditas antes. Mas aquela palavra, naquele lugar, naquele momento, vira a fechadura que não tinha sido virado. Vira a chave que não tinha sido virada até o momento. E tudo se transforma na vida da pessoa. É meio que isso, né? Por quê? Porque daí ela vai conectar, não dessa forma como a gente está fazendo, racionalmente, mas ela vai conectar essa dimensão racional com toda a história de vida dela. E que daí vai ter todas as ramificações, as associações inconscientes, elas vão como que numa teia, sabe aquela teia neuronal que a gente tem, hoje os filmes mostram, né, as imagens, tudo se conectam e, né, um efeito em cascata, em cadeia de ativação. Você fala, nossa, tudo faz sentido. Isso é o que o Freud chamou de insight, né? O que a gente chama de insight na psicanálise até hoje, né? Que é quando tudo se transforma. E o Freud mesmo diz, nada é tão poderoso e reconfortante como algumas poucas palavras boas. E eu faço uma ênfase às poucas, né? Porque são essas poucas que, nesse momento, possibilita que tudo aconteça dessa forma. Significa que o analista vai sempre falar pouco? Não, o Ronaldo fala pra caramba, inclusive. Mas nesses momentos, são as poucas que fazem toda a diferença. Sim. E você diria, Ronaldo, eu relaciono isso que você falou a aquela coisa muito importante que se aprende, pelo menos para mim, né? Foi muito uma das lições iniciais, assim, a partir do momento de fazer uma terapia, que é a importância de identificar e nomear, né, sentimentos. Que é uma coisa que
Se a pessoa nunca fez terapia, é muito raro ela pensar nesses termos, né? Uhum. Você diria que, por esse exemplo que você falou, que me veio isso agora, né? Que você fala às vezes, será que isso é culpa? Eu acho que as pessoas, quando aprendem essa coisa de identificar e nomear, elas passam a associar mais a outras emoções. Acho que isso é raiva, sabe? Uma coisa mais assim, primal, digamos. Acho que eu fiz isso por raiva, eu fiz isso por, sei lá, né? Qualquer coisa desse tipo. Me parece que é difícil a pessoa chegar, tipo, acho que isso é culpa. Não sei, ela me parece, sabe, às vezes ser um pouco mais. Pela complexidade dela, às vezes não é uma coisa fácil de você relacionar, sabe? Só pensando, puta, isso tem uma raiz em culpa. Você diria que você concorda, sim? Concordo. Não sozinho. O Freud vai dizer, inclusive, que a culpa é um sentimento inconsciente. Lembra que eu estava falando aqui da relação da culpa com o amor? Então, no mesmo momento que o Freud vai dizer não é o amor que move montanhas e sim a culpa, é porque a culpa vem mascarada de amor. Uhum. Então, uma coisa é a pessoa saber de uma história e que ela sabe que ela se sente culpada por aquilo. Outra coisa é ela saber que a culpa está operando no momento de uma decisão presente, com alguém que é importante, que é significativo para ela. É diferente. E é isso que o Freud nos traz. Né? A consciência de que eu estou fazendo isso não porque eu amo a pessoa, apesar de amar, mas que é porque eu não quero me sentir culpado. E não porque eu amo. É muito sutil, mas depois de tudo que a gente foi falando aqui, essa descrição, né, que não é um nomear só por dar nome, mas é um nomear que traz toda uma ideia de sentidos, de significados, né, como eu falei, de vetoração, de porquês, do porquê que eu estou fazendo aquilo. É Sim. algo que tem mais essa característica, a nomeação, porque a gente não consegue explicar nada sem palavras. A gente não precisaria ter uma única, por exemplo, a culpa. Né? A gente poderia explicar com todas as outras que eu fui usando, mas que a gente condensa aqui, nesse esforço de pensar sobre esse sentimento, nessa palavra. Então, ela passa a ter quase que uma característica de conceito quando a gente está num ambiente analítico. E esse conceito, ele é o que faz essa ancoragem que liga tudo isso que a gente já falou, que não precisa ser falado de novo, entre nós aqui, porque nós concordamos que isso aqui é o que pra gente significa culpa quando a gente fala. Porque é um erro também a gente imaginar que as palavras têm um sentido único para todas as pessoas, em todas as situações. Não, o Sim. contrário. As palavras, elas são muito móveis e instáveis, e a gente pode usar ela de qualquer forma. A gente pode acordar que quando eu falar mostarda, significa que a gente tem que desligar o computador, né? Desligar essa chamada, Sim. por exemplo. Sim. Então, não tem nada a ver com o negocinho que a gente põe lá no hot dog. Não tem nada a ver. Sim. Né? Sim. Então, tem mais essa característica. E quando a gente está num processo analítico, a gente troca muito sobre isso. Né? E é mais do que saber identificar um sentimento ou não, mas identificar como ele opera em você. Quando aquelas sensações, isso é as emoções, né? Eu tenho, meu corpo tá desse jeito, eu tenho sentido algumas coisas, e aí eu vou entendendo que nome que as pessoas dão para isso. É assim na vida. E num processo analítico, a gente vai dando nomes mesmo. A gente fala, isso aqui, mas entende melhor aqui, isso aqui que aconteceu. E a pessoa vai entendendo, vai dando mais elementos, vai ganhando recursos para identificar, não, aqui eu não estava com raiva, eu estava triste, né? Sim. E que é uma coisa muito interessante, muito curiosa, no trabalho com os homens, sobretudo com os homens, estou falando de uma forma geral, né? Obviamente, existem as exceções, mas em geral, acontece mesmo de ter muitos homens sempre ficarem putos. Puto. Aí eu fiquei puto. Sim. Aí eu fiquei puto. E a gente vai vendo como que a raiva acaba sendo um sentimento que aparece como algo que suplanta, que sufoca a tristeza em algumas situações. Porque a raiva,
ela é um sentimento que é potente, né? Eu posso destruir. A tristeza, ela é um sentimento mais passivo. Que triste que você fez isso. Bom, eu aceito, né? Não vou me movimentar para fazer algo diferente ou para mudar algo em você. A raiva, ela tem um movimento de ataque, de indignação, muitas vezes, que pode estar ali associado e que às vezes tem uma função de suprimir a tristeza para que a pessoa possa se sentir ali muito mais forte, né? Muito mais viril. Sim. Dá essa ideia de estar agindo, né? Sobre aquilo, né? Não estar só, né, recebendo algo. Ronaldo, encaminhando aqui já pro final, né? Já que você falou em palavras, né? Eu também gosto muito, né, de pensar sobre isso. Na pesquisa eu fui encontrando, assim, palavras que lembram a culpa, mas que elas, às vezes, não é exatamente a mesma coisa. E aí eu queria saber, até você como, né, um professor de análise do discurso, se existe assim, se você vê, né? Eu imagino que tem uma grande carga de subjetividade também nisso, né? Tipo, eu vejo isso mais assim. Mas, e aí queria ouvir de você, né? Mesmo que seja de um ponto de vista bem pessoal seu, né? Duas que eu ouvi andando muito junto com culpa foram remorso e arrependimento, né? Eu queria ver se você diferencia, tem alguma sutileza ali que você acha que uma tem, outra não. Legal. E é isso mesmo, né, Luiz? Na análise do discurso, eu participo, né, de uma vertente que a gente chama de pragmática, que vai entender que o sentido de cada palavra, inclusive, mas até de um conjunto de palavras, sobretudo de um conjunto de palavras, é dado pelo contexto. Né? Nenhuma palavra, Sim. como eu estava falando, né, tem um sentido, um significado que é dela. Não. Se eu falar, eu vi um cavalo na rua, né? Pode ser uma pessoa, né? Isso é automático. Não é nem só que o Ronaldo tem, mas é que é compartilhado entre a gente que um cavalo pode ser uma pessoa grossa. Então, nesse campo que você está dizendo, também tem essa ideia. Mas essas três palavras, ela tem um campo semântico parecido. E que as três se ligam a essa vetoração do passado. Então, o arrependimento também é algo que no passado eu gostaria de ter feito diferente e eu, de algum modo, gostaria de ter voltado lá para refazer aquilo. Né? Eu me arrependo muito, que também se liga a uma ideia de que eu ainda não consegui me perdoar. Porque quando a gente diz eu não me arrependo, mesmo dos meus erros, normalmente tem algo parecido com isso que eu vou dizer agora, que é os meus erros fizeram com que eu percorresse esse caminho. E eu estou feliz pelo caminho que eu percorri, mesmo com os erros que eu cometi. Então eu não me arrependo do caminho que eu percorri. Os meus erros me jogaram para onde eu fui, me lançaram para onde eu fui parar. E eu tive que sair de lá de onde eu fui parar. Então, mesmo com os meus erros, não me arrependo. O perdão do arrependimento também tem uma relação com a culpa, né? Ou seja, eu não gostaria de ter feito outro caminho. Esse caminho, para mim, tá bom. Estou grato pelos erros que cometi nesse aspecto. Né? Também não tem nada a ver com religião nesse aspecto. E o remorso também, a gente usa sempre com essa coisa que remói, né? Aquela coisa que mói de novo, né? Que mói de novo, que pune de novo, né? Que algo que acontece no presente, mas que tem a ver com o passado. O re de moer de novo, o re de trazer para o presente algo do passado, né? Que não tem a ver com o presente. O remorso pra mim, pessoalmente, mas aí é uma leitura pessoal, assim, ele me dá essa impressão de uma coisa que fica mais ranheta do que a culpa, sabe? Tá mais presente, de um jeito mais chato, mais do que a palavra culpa, assim, ela me traz um pouco isso. Assim. Sim. Parece que a culpa tá localizada, né? E ela não tá presente. Um pouco mais. Apesar de a gente saber que tá, né? Como a gente falou, mas o remorso dá a impressão de uma coisa chatinha que tá ali sempre, Você fica sabe? remoendo, né? Então, mas isso é legal, né? Como que a gente foi cuidando, né? Não no sentido de ser cuidadoso, mas como a gente foi tratando, né? Essa palavra da culpa como algo que parece que está localizado no passado e não tem interferência no presente.
né? E o Sim, remorso é quando a gente tem a consciência de que tem a total. presença né, no presente, né? Verdade, verdade. Ronaldo, eu sempre deixo aquele espaço no final para uma mensagem, né? Eu sempre sinto que a gente poderia ficar conversando muito mais tempo, né? Mesmo que seja só sobre culpa, né? Uhum. Queria que você aproveitasse então esse espaço para deixar alguma mensagem. Pode ser sobre o que a gente falou, algo que você gostaria de mencionar e que não teve oportunidade pelas perguntas, ou qualquer outra coisa que você acha importante falar nesse Vou final. fazer então uma fala final, agora mudando a vetoração. A gente falou muito da relação consigo mesmo, né? De si consigo mesmo. Mas agora com relação ao outro, né? Quando nós Uhum. consideramos um outro culpado e que também Ah, precisa sim. pagar por aquilo que ele fez, isso nos liga a essa pessoa afetivamente, né? Quando eu falo da economia lá, a economia dos afetos, né? Nos liga a essa pessoa afetivamente como se a gente fosse sempre cobrar essa pessoa, né? Então a gente remói, né? O remorso tem um pouco a ver Sim. também com essa culpa que é do outro, né? Mais do que a minha, né? De ficar remoendo, Uhum. mas aquela pessoa fez isso comigo, ela precisa pagar, não é possível, né? Então a gente vai lá para cobrar, a gente vai lá para infernizar a vida da pessoa, sobretudo quando é uma questão emocional, né? Que não tem dinheiro envolvido, mas tem um afeto envolvido, onde eu me senti lesado, onde a pessoa me fez mal, me traiu, ou coisa do tipo. Nesses casos, vale pensar que o perdão também tem mais a ver consigo mesmo do que com o outro. Por quê? Quando eu perdoo alguém que me fez mal, não quer dizer que eu estou fazendo bem para essa pessoa. Quer dizer que eu estou me desligando da necessidade que ela pague por que ela fez comigo. Estou me desligando da carga afetiva que eu invisto para cobrar dela. Porque esse movimento do remorso implica que a gente pense sobre o que aconteceu. Implica que a gente tome decisões, por mais que a gente não perceba. Que a gente gaste tempo, energia psíquica, espaço mental para isso. Tem uma coisa que até meio que se popularizou entre coaches, essas pessoas do empreendedorismo e tal, que a gente tem uma quantidade de decisões que a gente consegue tomar no dia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas do momento Acho que que não. que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, existe uma quantidade. Cada um tem um tanto, mas há um limite. A gente não tem capacidade mental de pensamento infinita. Tanto que num dia muito exaustivo de trabalho, chega no final do dia, a gente vai comer uma banana, tipo, a gente tá tão exaurido, né? Sugaram tudo da gente, né? O trabalho sugou tudo, Sim. né? Da nossa capacidade mental. A gente vai comer uma banana, descasca a banana, joga a banana e fica com a casca na mão, né? Porque Sim. né, a capacidade de tomar escolhas, né, de fazer escolhas, se reduziu a tal nível que a gente faz escolhas erradas, ruins. E o que acontece quando a gente alimenta o remorso? A gente está fazendo escolhas o tempo todo. Se eu ligo para a pessoa, se eu não ligo, porque aquilo vai ocupando espaço mental. Então você se ocupa daquilo, que Sim, talvez não vá sim. te trazer nada e que só faz você gastar ainda mais. Você continua investindo algo que você não vai ter retorno, porque às vezes está no passado e não tem como a pessoa pagar pelo que ela fez para Sim. você. Se é dinheiro, às vezes até tem como pagar, mas se é emocional, se tem a ver com algo que não retorna, não tem como ela pagar. E você continua investindo aquilo e você não se liberta. Então, o perdão Sim. é um dizer para si mesmo: eu não vou mais me preocupar com isso. Eu vou me libertar, eu vou me liberar, né? Eu vou liberar espaço mental para viver outra coisa, para olhar para o futuro, para Sim. viver novas relações. Normalmente também essa relação com a culpa onde o outro precisa pagar, às vezes a pessoa se vincula àquela outra, e agora em especial relacionamentos afetivos sexuais, se vincula para fazer a outra pessoa sofrer. Olha que absurdo, né? Mas é comum. Então a pessoa ela perde a oportunidade de se relacionar com alguém onde ela pode ser feliz para se relacionar com alguém para fazer com que essa pessoa pague por aquilo. Então, quem sofre mais por isso
no final das contas, né, com a minha ação, sou eu mesmo. É meio, escolheu a casca, né, em vez da banana. Escolheu a casca, né? Por que não? Se é uma relação que te fez tão mal e que você não consegue ser feliz com essa pessoa, por que não se dar a oportunidade de, você não me deve nada, segue sua vida, eu vou seguir a minha pra cá. E seguir. Então, o perdão tem mais a ver com escolher seguir a vida. Ronaldo, muito obrigado pelo... Incrível, né? Entrevista incrível. A gente até poderia fazer esse episódio ser do meia-culpa, né? E a culpa do outro ser mais um, que a gente vai falar tanto quanto esse, só sobre esse negócio da culpa do outro, que eu não tinha nem pensado nessa... Só essa mudança vetorial, né? Que nem você falou, já traz, acho que, um outro episódio possível, né? Vamos pensar. Daqui a um tempinho, vamos ver se a gente lembra e a gente faz de novo. Tô aqui pra isso. Tô aqui pra isso. Pra gente... Porque vocês tiverem aí como abertura, tamo junto. Obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo, mais uma vez. Foi tudo ótimo. Também adorei, Luiz. É muito bom estar aqui com vocês no Entre Mentes, um espaço que dá mesmo pra gente falar, né? Porque você viu que eu tenho muita coisa pra falar, eu fico angustiado quando a gente tem pouquinho tempo, que a gente tem um tempo maior. Eu adoro esse tipo de programa, suas perguntas também. Muito obrigado. Pessoal, obrigado por terem ouvido mais esse episódio. Eu tinha falado no final do episódio anterior que a gente ia começar a colocar, né, os áudios, né, os episódios no YouTube. Às vezes a pessoa prefere ouvir por lá, em vez de usar tocadores de podcast. E agora eu venho informar que já estão lá alguns vídeos. A gente vem colocando até num ritmo acelerado para alcançar. A gente já tem mais de 60 episódios no ar. E aí, se a gente colocasse, sei lá, um por semana, ia demorar muito para chegar. Então a gente tem tentado colocar num ritmo acelerado, mas também sem ser tudo de uma vez, para pelo menos manter uma espécie de grade de programação. Então, quem porventura prefira ouvir no YouTube, tá lá. Procura por Entre Mentes Podcast. Peço para vocês se inscreverem, né, também, embora não seja a nossa plataforma principal, sempre ajuda ter inscritos, pessoas que seguem, que ativam o sininho lá, né, para ser notificado. A gente vai tendo uma ideia do tamanho do nosso público e querendo, né, que ele cresça sempre mais. Obrigadão, gente, mais uma vez. Até o próximo. Continuem mandando sugestões pra gente no Instagram, Entre Mentes Podcast. Um abraço. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.